Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados aqui presentes. Hoje eu quero me dirigir em especial à população de Niterói, onde eu acabei de participar de uma eleição municipal, disputando a prefeitura e espero, mais uma vez, ter contribuído com um debate programático sobre os rumos da nossa cidade. Niterói é uma cidade marcada por contradições, é uma cidade muito bela, com recursos naturais, com uma população com uma média de escolaridade muito mais alta do que da maior parte do estado, em especial da região metropolitana do estado. É uma cidade com uma renda per capita média dentre as maiores do nosso país, mas também é uma cidade muito marcada por desigualdades, muito marcada por exclusão. É um metro quadrado mais caro do país, fora das capitais, perde somente para Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, sendo o quarto metro quadrado mais caro de todo o Brasil, incluindo as capitais, e ao mesmo tempo é uma cidade que tem 25% da sua população vivendo em áreas de favela, em áreas precárias, em habitações precárias. É uma cidade com grande escolaridade, como já disse, mas ao mesmo tempo com a menor rede municipal de educação do estado. É uma cidade onde você tem um altíssimo número de pessoas com planos de saúde e, mesmo assim, uma saúde pública que não consegue funcionar plenamente. Aliás, porque o plano de saúde não significa também garantia de saúde de qualidade para ninguém. A gente tentou, ao longo do debate, mostrar que não era necessário simplesmente um candidato se apresentar como mais fazedor, aquele que teria condições de fazer mais coisas, mas mostrar que o que está em jogo sempre numa eleição é um projeto de sociedade que deve ser colocado à frente para contemplar uma determinada forma de se transformar e de se induzir à realidade social de uma localidade onde se está em disputa. Não foi uma eleição fácil, porque a reforma eleitoral capitaneada pelo senhor Eduardo Cunha e apoiada na sua quase integralidade pela maior parte dos grandes partidos brasileiros, diminuiu o tempo de debate de 90 para 45 dias, fazendo com que os candidatos já mais conhecidos, já ocupantes da máquina ou com maior estrutura, se beneficiassem desse curto tempo de campanha, cerceando uma parte do debate político e da possibilidade do eleitor escolher seus candidatos. Mais que isso, o tempo de televisão foi reduzido de 45 dias para 35 dias, fazendo com que a exposição dos candidatos na televisão fosse menor. E, além disso, o tempo de televisão foi reorganizado de tal forma que blindou os grandes partidos nacionais. O que o Eduardo Cunha capitaneou e a maior parte dos grandes partidos apoiou foi uma reforma que fez com que PMDB, PSDB, PP, PT, os partidos com as maiores bancadas e mais envolvidos em escândalos nesse país, praticamente monopolizassem o tempo de televisão. O exemplo claro da minha candidatura, há 4 anos atrás, obtive mais de 2 minutos de tempo na televisão. Esse ano, foram 21 segundos. Mal dava tempo para falar o mínimo sobre qual era o assunto que a gente queria abordar. Mesmo com todas essas dificuldades, conseguimos dar uma dinâmica de debate, de mobilização à nossa campanha. Conseguimos colocar para a cidade que não é normal ter um governo que continua pensando o crescimento da cidade sob a lógica das empreiteiras. Que não é normal ter um governo e uma base governista na Câmara
que abafa uma CPI dos transportes para não permitir que se faça a transformação necessária na organização do nosso sistema de transporte, que hoje, dominado pelas empresas de ônibus e pela primazia do automóvel individual, está entre os piores do Brasil. Colocamos que não é normal essa lógica de uma cidade rica com uma rede municipal de educação pequena e muitos alunos ainda fora da escola. Colocamos que não é normal que nada no nosso sistema de saúde funcione, com filas para cirurgia que alcançam cerca de 3.000 pessoas. E, por outro lado, confrontamos também uma falsa oposição, daqueles que já foram secretários de Cabral, secretários de Pezão, que cresceram por dentro das estruturas mais conservadoras e fisiológicas da própria Prefeitura de Niterói e que tentavam se apresentar como a possibilidade de limpar a política da cidade. Ninguém limpa a política da cidade reproduzindo as práticas que hoje têm nos envergonhado do que significa a realidade política desse país. Ninguém limpa a política de uma cidade fazendo alianças sem critério programático com os setores mais atrasados da política brasileira, que hoje chegam ao desplante de bater palmas para a tortura e relativizar o significado histórico do que foi uma ditadura militar imposta pela força ao nosso país. Temos convicção que fizemos o bom debate. Temos convicção que jogamos limpo o tempo inteiro. No último dia, não foram poucos os telefonemas que recebi de denúncias de como aquelas máquinas que haviam se mobilizado ao longo da campanha, tanto com a máquina pública, tanto com a máquina das mentiras, com panfletos apócrifos, distorcendo posições políticas nossas, com nossa foto, como no último dia essas máquinas se transformaram em um espetáculo tenebroso, de churrascadas na descida das favelas, de compra de votos, mobilização de um exército de cabos eleitorais, que nada mais era do que uma forma disfarçada de se angariar, através do poder econômico, a diferença no poder político não conseguida nos debates, não conseguido nas ruas. Fizemos 20% dos votos, 47.000 votos. Elegemos 2 vereadores, os 2 mais votados da cidade. A companheira Talíria Petroni, que na sua grande eleição mobilizadora conseguiu se tornar a mais votada da cidade, e o companheiro Paulo Eduardo Gomes, uma referência histórica da esquerda de Niterói, que mais uma vez figura entre os mais votados da cidade. Lamentamos muito a perda de 2 mandatos muito valorosos que contribuíram tanto com a cidade de Niterói, do companheiro Renatinho, primeiro vereador eleito pelo PSOL na cidade, importante referência das lutas populares em Niterói, e do companheiro Henrique Vieira, pastor, professor, que como vereador não teve medo e com brilhantismo enfrentou os temas mais espinhosos, do crescimento urbano, a necessidade de se enfrentar o machismo e toda forma de discriminação, especialmente a discriminação feita com relação à população LGBT. O Henrique esteve na linha de frente, fazendo todos os debates e pregando de forma coerente, consistente, a necessidade de reforçar-se a laicidade do Estado como mecanismo de se garantir a mais plena tolerância religiosa. Hoje, volto à tribuna dessa casa com a sensação plena de dever cumprido. Contribuímos com o debate programático e com a construção de uma nova Niterói. Ficamos fora do segundo turno, não só pela opção da maioria da população de Niterói, mas também dessas máquinas que se montam
para se apropriar da pobreza e comprar apoio político e votos de uma forma descarada. Por isso, nos sentimos mais fortes ao chegar aqui para enfrentar a realidade desse Estado que continua devendo salário aos seus servidores, não apresentando uma proposta de reforma fiscal para rever a farra das isenções que nos colocou nesse atoleiro atual e que sequer foi capaz de apresentar uma reforma administrativa para reduzir o cabide de empregos que é parte dessa estrutura podre montada pelo PMDB e pelo PP e que nos empurram para a crise. Fica um compromisso, não só com a população de Niterói, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. O nosso mandato recomeça de forma altiva, de forma firme, para lutar pelos direitos da população, pela garantia dos serviços sociais, da educação, da saúde pública, da garantia dos direitos dos trabalhadores desse Estado que estão sem salário, que estão com 13º atrasado, para que a gente possa, de fato, viver num país onde as pessoas tenham acesso a direito, tenham acesso à vida plena, tenham acesso à felicidade. Infelizmente, os governos que temos hoje no nosso Estado, na nossa cidade e no nosso país, governos voltados para o interesse de uma minoria que se imiscue, se apropriando do poder, são governos que viram as costas para a maior parte da população. E esses governos serão enfrentados nas ruas, nas lutas e aqui nessa tribuna, sem nenhuma forma de medo, sem nenhuma forma, né, de falta de enfrentamento, de falta de convicção da necessidade de transformarmos essas estruturas desiguais do nosso país. Vamos juntos e seguimos na luta.